A gente está trazendo aqui em nossos estúdios o Coronel Souf, Renato Souf. Ele é tenente-coronel da Polícia Militar de Rondônia, foi parceiro durante muito tempo de toda a nossa programação. É claro, não vai deixar de ser parceiro, mas agora vai assumir uma nova missão. Uma missão de responsabilidade de capitanear mecanismos, até mesmo financeiros, para ajudar a segurança pública em Rondônia. Coronel Souf, parabenizar o trabalho à frente da comunicação, essa interligação com os veículos, em especial o Rondônia Urgente, a Rondovisão, e a gente sabe que essa presteza toda trouxe melhor segurança, comodidade e informação para a sociedade. Seja bem-vindo. Então, muito obrigado, Marcelo, um amigo já de longa data. Eu tenho a dizer assim, todo esse período da comunicação social. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos vocês, comunicadores. Hoje é o Dia Internacional das Comunicações, Dia Nacional. Parabéns, lembrando assim de Rondônia, de toda a história. E Rondônia, não poderia ficar longe disso. Nós tivemos até um evento onde foram agraciados diversas personalidades, tanto militares quanto civis. Já agradecemos a equipe que foi homenageada. Já tinha também sido já anteriormente, e a equipe também já ganhou. Eu digo assim, isso é importante por quê? Porque a gente tem que entender que a comunicação social da instituição não se faz sem todos os demais agentes da comunicação social, ou seja, todos os veículos esses de internet, veículos esses televisionados ou de rádio transmitido. Por quê? Porque isso é a realidade. E nós não conseguiremos de forma alguma levar o êxito da segurança, tá? Eu vou dizer assim, até a sensação de segurança para casa de todo rondoniense, sem o apoio de vocês. Eu vou dar um exemplo muito clássico. Em janeiro, nós tivemos aquela fatalidade, que nós rendemos toda a homenagem aqui à família do Fábio Martins, que teve a sua vida ceifada, mas a imprensa, todo momento estava conosco lá para transmitir a realidade e não para deixar os fake news tomar conta, ou até mesmo de oportunistas, que naquele momento começaram a surgir, para que pudesse transformar num caos e para que pudesse depois angariar votos. A realidade nossa foi diferente, nós conseguimos algo inédito, se comparado com todos os demais estados, porque em tão pouco tempo nós conseguimos devolver a paz para os residenciais. E hoje, tanto é que é um exemplo clássico, nós estamos fazendo dentro dessas comunidades eventos cívicos militares. Nós vamos ter a passagem do 9º Batalhão dentro do Morar Melhor, onde há pouco tempo era palco de cabeça sendo cortado e jogando futebol na quadra. E hoje nós temos crianças jogando bola com militares. Hoje nós temos ações cívicas que a SES leva lá para dentro. Isso é o Estado lá dentro. Tudo isso só foi conseguido como? Com muito profissionalismo, muita ética dos profissionais da segurança pública, mas especialmente com o apoio de vocês. A gente costuma dizer aqui, Coronel Souf, que a rede social ela até coloca uma notícia, mas a veracidade, a certificação de se aquilo é fake news ou não, é a televisão, rádio, é um veículo de comunicação que tem um respaldo social. E o senhor que está comentando foi pegar a comunicação da Polícia Militar, a segurança pública como toda, com o social dentro dos condomínios, e a gente vê as ações sociais do Estado, do município, da própria sociedade. Mas é graças àquilo que o senhor disse. Acreditar na segurança pública, na nossa polícia e fazer com que o munícipe participe. E eles participaram disso. O senhor esteve à frente desse departamento de comunicação com muita maestria e sucesso, entre eles os episódios que aconteceram no início do ano, graças a Deus, sucesso. E agora tem essa dura missão para Brasília. Por quê? Então, primeiramente agradecer ao governo do estado, agradecer ao Coronel Marcos Rocha, principalmente também ao nosso comandante-geral, que tem essa visão institucional bem além daquele serviço de colocar a rádio patrulha na rua. Então, assim, essa visão é uma visão muito ampla, o Coronel Braguin, cujo qual nós estamos trabalhando sempre voltado para as demandas da corporação com o respaldo dele. E nessa nova missão é essa situação. Por quê? Nós vemos que tem muito recurso flutuando em Brasília. Muito recurso, inclusive, retornando para Brasília, com ministérios, fundo perdido, esse repasse fundo a fundo, emendas parlamentares, tudo isso a gente tem, o próprio SUSP, nós temos como buscar esse recurso. E aonde é a fonte desse recurso? É Brasília. Então o governo, muito sensível a essa causa, o comando da corporação levou para ele uma possibilidade da gente montar um escritório de representação lá, e isso foi atendido. Então é uma unidade militar que vai estar trabalhando dentro de Brasília para capitanear e para angariar esse recurso e demais formas de parceria.
Então, existem vários programas lá que a gente pode trazer também para o Estado. Isso é uma forma da gente conseguir propor para o cidadão rondonense situações que vão de encontro com a identidade e com a vontade que a população tem, que o Comando Geral tem. Essa situação de comunicar, que eu até brinco, a gente coloca uma palavra como educomunicar, educar através da comunicação, que eu acho muito importante. A gente vem dessa forma, interagindo com a sociedade diz o que ela precisa. E a sociedade dizendo para você o que ela precisa, quando você coloca disponível para ela entrar no seu programa, o que acontece? Nós ficamos sabendo de algumas demandas que não chegavam até nós. E dessa forma, estando lá em outro estado, a gente consegue trazer recursos para executar tais programas. Então, assim, São Paulo tem projetos que estão funcionando maravilhosamente na área da segurança. Goiás tem programas que estão funcionando de forma maestral. Por que não trazer também para cá? E por que também não levar os nossos programas para lá? Por exemplo, nós temos o PAV, que é esse Plano Aliança pela Vida. Esse plano está de uma maneira tão excelente, que está sendo desenvolvido dentro dos residenciais, que nós conseguimos, vamos assim dizer, sufocar as facções e devolver para a sociedade de bem aqueles locais. Por que não levar isso para os grandes centros e mostrar como está sendo feito aqui e como a gente consegue fazer? É um exemplo que deu certo. Quando o senhor veio para cá, com as atividades militares de aspirante, oficial e capitão, o senhor já ministrava também atividades de orçamento e gestão, orçamento público, finanças, foi uma atividade que o senhor desenvolveu muito bem dentro da Corporação Polícia Militar. Esses conhecimentos didáticos na área financeira têm contribuído e vão favorecer para que consiga, porque a gente dizer assim, vou buscar emenda parlamentar junto ao Congresso Nacional, Câmara, Senado também, as fundos perdidos, mas se não tiver o conhecimento empírico e científico do financeiro e finança, às vezes pode não dar muito resultado. Isso ajuda para fazer a captação desses recursos, Coronel? Não, ajuda, com certeza. A gente tem que entender assim, diversas vezes, lá atrás, nós já somamos nessa área. Então, eu passei já 2 vezes, uma vez como diretor de Orçamento e Finanças da Polícia Militar e outra vez como coordenador adjunto, de Planejamento, Orçamento e Finanças. Então, toda essa bagagem vem nos trazendo até esse momento. Então, nós tivemos no primeiro momento ali, inclusive no TCC, o meu projeto também de término de conclusão de curso foi apresentado, foi voltado nessa área, nessa demanda de captação de recursos, porque nós entendemos que somente ficar esperando a fonte sem que a gente coloca, a fonte do próprio governo do Estado, para todas essas demandas é difícil, porque o Estado tem outras demandas que também são emergenciais, assim como saúde, como educação, como outras pautas que somente com recurso interno é impossível de executar. Então, assim, nós temos que nos colocar ali, né, na função do gestor também, para compreender que não é do governador X, Y, Z, mas a dificuldade que se tem devido à fonte de recursos também ser escassa. Por quê? Porque a demanda é grande. Então, a gente tem que, aquela velha máxima que fala, né, para você cobrir em cima, você descobre os pés. E assim vai. Então, como a gente pode auxiliar? Buscando recursos extra-orçamentários. Inclusive, tem países aliados que podem conceder recursos para a área de segurança pública. Então, nós estamos estudando. Isso não é algo que vem sendo colocado agora, o SUP vai passar a direção, vamos jogar ele para lá? Não. Vem sendo construído e observado um nome que pudesse ser indicado. E graças a Deus chegaram ao meu nome, como eu disse, eu sou grato por isso. Nós estamos trabalhando ao longo do tempo para chegar nesse momento e eu vou com toda a família para poder mostrar o quê? Que realmente a força do Estado para poder angariar e trazer recursos para a gente poder ainda mais fomentar a segurança pública dentro do Estado. Ao longo desses 6 anos, praticamente, quase 7 anos do governo Coronel Marcos Rocha, a gente viu a ampliação e reconhecimento da Corporação Polícia Militar, a segurança pública como um todo e também o aparelhamento. A gente mostra isso a cada 15, 20 dias, o aparelhamento da segurança pública, inaugurações de quartéis, novos quartéis, concurso público, graduação. Você viu, o próprio oficialato teve uma graduação, os praças tiveram também graduações, e isso valoriza no quesito salarial, enfim. Esse recurso que o senhor vai capitanear, junto com uma equipe, é claro, vão ser destinados para onde? Então, esse recurso, praticamente, ele não pode ser enquadrado em folha, então não é para situações de aumentos salariais, por exemplo. Então, nós vamos capitanear e a ideia é colocar ele aonde? No primeiro momento. Aparelhamento da Polícia Militar. O governo Marcos Rocha tem feito isso com uma maestria, que é o quê? Colocar os recursos e dar esse respaldo. O que eu acho muito importante é o respaldo que o governo vem dando
para o comandante-geral poder trabalhar de forma bem eficaz. O comando como um todo, aí regido pelo Coronel Braguin. Essa é muito importante, o governo ter essa sensibilidade. Fluxo de carreira. Então, quantas promoções nós tivemos? Nós já tivemos militares sendo promovidos 3 vezes dentro desse período que você citou. Tivemos oficiais, acho que 2, indo para a 3ª vez agora. Então, assim, tudo isso vem mostrando que fato inédito em gestões. A gestão dele está sendo executada, está dando ali liberdade, está dando autonomia, está aparelhando a máquina e agora cabe a nós devolver esse resultado. E trouxe o resultado com a segurança. E aí o resultado está sendo mostrado através de números. Então, números apontam isso. É só você observar, se você pegar comparativo, comparando aos outros anos, você vai ver que nós estamos assim, na curva descendente já da criminalidade. Então, parabéns à Secretaria de Segurança Pública, Coronel Vital também, que vem também nessa engrenagem toda, fortalecendo cada vez mais a segurança pública. Eu vejo o seguinte, o recurso agora que vão entrar, vão ser para onde? Para reaparelhar a máquina, para estruturar novas formas, tá entendendo? De execução e trazer melhorias para a ponta da lança, ou seja, para aqueles que estão lá na ponta trabalhando e para a sociedade absorver. Então, isso que é a realidade. Se você for observar, como eu falei, outros estados angariam fonte, recurso extra orçamentário. Nós estamos falando aqui, tem unidades federativas que conseguem, você conhece bem essa situação de orçamento, mais de 170 milhões extra orçamentário. Sim. Então, assim, se nós trouxermos para o Estado, vou dizer aqui metas, de 20%, 30% desse valor, eu já consigo superar nossa própria orçamento e levar isso daqui a níveis extraordinários dentro do Estado. Nós conseguiremos fazer entregas que até então estavam longe do nosso patamar de alcançar. Então, essa é a visão. A visão, como você bem colocou, é sempre melhorar. E não podemos ser assim, não poder afirmar isso. Que o quê? Brasília é o centro do nosso país. É o World Trade Center. É o World Trade Center, que é o quê? Tudo sai dali. É verdade. Então, nós temos que entender e começar a jogar ali dentro, para começar a trazer essas fontes para nós. Lembrando que é difícil. Eu estou indo, até o comandante brincou, falou assim, praticamente o Pedro Álvares Cabral está indo lá. No passado nós tínhamos essa atividade? Nós não tínhamos. E deixávamos de arrecadar? Deixávamos de buscar essas fontes. Então a gente acabava ficando com o Pires na mão dentro da Assembleia Legislativa. Então, assim, hoje nós vamos conseguir levar isso para outro patamar. Sofia, me permite um adendo dessa comunicação que ele está fazendo? Para você, que é policial militar, que está acompanhando a gente, ou você da Segurança Pública, se nós tivermos recurso extra-orçamentário dessas fontes que o Coronel Sofia está comentando dentro do estado de Rondônia, o recurso que nós temos do PPA, ou seja, do orçamento que vai para a segurança pública, aí sim pode, uma parte que era usada para aparelhamento, ser usado para pessoal. Isso, aí sim. Aí o governo, seja o próximo governo ainda da atualidade, fazer um diferencial nisso. Acho que é importante, a gente nunca teve isso na história de Rondônia, eu acho que sai de boa parte dos estados brasileiros, Coronel Sofia. E o senhor tem essa expertise para fazer muito bem isso para o estado de Rondônia, é bom. Porque a gente aparelha ainda mais. Rondônia figura no Brasil inteiro como o estado que mais reduziu a criminalidade por conta do aparelhamento e reconhecimento pessoal. Eu não estou dizendo isso para engrandecer o estado, nem o governo do Coronel Marcos Rocha. É porque a realidade, ao longo desses 30 anos que eu apresento programas policiais. Então a gente vê esse aparelhamento. E o corpo de policiais hoje, tanto oficial quanto praça, também com uma melhoria salarial. A gente não chegou ainda no ápice que todo mundo deseja, não é os Estados Unidos na vida, mas a gente já tem uma melhoria significativa ao longo desse tempo todo. Voltando ao assunto da comunicação, o senhor também recebeu a medalha do mérito da comunicação. O que representa para o Coronel Sofia esse reconhecimento? Então, o mérito de comunicação social, para mim, eu já trabalho com a comunicação, já é a segunda passagem que a gente passou que já tivemos pela diretoria de comunicação social, ficou marcado na minha história. Eu digo, eu já tive vários outros, a minha história são mais de 25 anos, né, de militarismo. Então, assim, de estado de Rondônia, eu vejo que nós não trabalhamos por reconhecimento, mas é muito bom a gente ser reconhecido. Bom. E, como eu disse, eu tenho toda a lealdade ao comandante-geral, por ele ser uma pessoa que vem me honrando e honrando todo esse apoio que eu tenho prestado à instituição e também ao comando, porque isso também é um diferencial. O Coronel Braguin, ele tem uma visão extremamente focada em gestão e operacionalidade.
Então ele está na ponta da linha, ele está junto com os policiais na ponta da linha. Criou esse batalhão, por exemplo, de ação e reação para combater a criminalidade na sua parte mais, vamos assim dizer, focal, que seria as facções, que seria a parte que mais amedronta. E isso só foi possível por quê? Porque tinha do lado dele pessoas, eu digo todo o comando, que apoiavam e que davam o respaldo. Na parte da comunicação, isso era nosso papel. E a gente fez com que, repito, eu não fiz nada sozinho, eu só fiz isso com o apoio de vocês. Então, tudo que a gente levou para a comunidade está colhendo fruto porque vocês levaram a verdade para eles. Nós executamos aqui, mandamos a pauta para vocês, mostramos, criamos alguns cenários para vocês poderem entender e vocês levam isso para o telespectador, levando a realidade para o telespectador. Como você disse, não é enaltecendo A, B ou C, é levando a realidade. E hoje nós estamos vivendo um estado pacificado, eu vou colocar dessa forma, respeitador das autoridades, porque a população respeita. E isso a gente pode ver, eu falo assim, eu gostaria de falar para você aí de casa, muito obrigado. Porque todo esse período que nós tivemos sofrendo, vamos assim dizer, a perda do nosso amigo e lutando na ponta da linha, sem dormir praticamente, diuturnamente, tendo inclusive tropa do interior do estado, dentro da capital, para poder agir, e a população nos enaltecendo na internet. Muito obrigado, vão e vençam, faça isso, faça aquilo. Aí vinha um ou outro querer distorcer, dizendo que estávamos agredindo, inclusive, deficientes, coisas que a própria população apontou e mostrou que era falso, que era fake news. Inclusive alguns que estavam disseminando foram presos traficando, foram presos roubando veículo, ou seja, a população viu a realidade. Isso eu falo do fundo do meu coração, Marcelo. Muito obrigado, eu presto minha continência a vocês da comunicação, porque vocês têm sido um parceiro gigantesco, e essa medalha representa isso. Essa medalha nós entregamos para as pessoas da comunicação, para os nossos radialistas, para os nossos repórteres, para as celebridades civis e militares, ex-deputados, pessoas que iniciaram lá atrás a trajetória da comunicação. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Nós aqui agradecemos essa reciprocidade, daquele momento crítico vivido aqui, e isso acontece em qualquer lugar do mundo, em especial no Brasil, que nós temos uma grande incidência da criminalidade por conta dos grupos, que são as facções criminosas, e nós dizíamos aqui na nossa programação do Rondônia Gente, nós acreditamos na nossa polícia, enaltecemos o trabalho, o resultado veio tão rápido, mais rápido do que se esperava. E ao invés de promover uma situação de cerceamento dentro dos condomínios, muito pelo contrário, a Polícia Militar entrou com o social, junto com o governo do Estado, com a própria Prefeitura de Porto Velho, e isso trouxe aquilo que nós, apresentadores de TV, os repórteres de programas policiais, esperávamos. Foi muito rápido. E essa resposta rápida tem continuado. Por isso que é preciso ter o alcance de muito mais mecanismo financeiro, e vai ser a nova missão capitaneada agora ao Tenente Coronel Suf, meu amigo desde a época que era aspirante a oficial aqui em Rondônia, e a gente sabe que estará em boas mãos, pelo seu conhecimento na área financeira, administrativa, gestão e também pela comunicação. Nós não vemos ainda ninguém, não desmerecendo os policiais oficiais que vão substituir, já estão substituindo Vossa Excelência, que tem essa reciprocidade. Você conhece o jornalista pelo nome, cada um, e a gente tem um convívio social, digo, você é meu amigo da minha casa ou da tua casa também durante muito tempo, isso é bom. Bom para todos os comunicólogos do nosso estado, porque a gente sabe que quem ganha com isso tudo é a sociedade. Sofia, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. O que ficou do seu lugar lá? Tenente Coronel Henri Silva, ex-comandante do 5º Batalhão, Sim. A quem eu desejo o máximo de sucesso e peço para que todo mundo continue apoiando, assim como me apoiavam. Por quê? Porque eu sei que é uma pessoa que está vindo, está numa ascendente profissional, é um policial, um oficial militar que tem capacidade, já mostrou isso e agora vai enfrentar esse novo desafio. É muito importante. Silva, a gente vai estar aqui à disposição também, da mesma forma que as portas da Rondovisão Band esteve para o Suf, esteve também para todos os comandantes. Manda um abraço também para o Pontes, que agora tem uma nova missão, né? Isso. O Arriva Bene, que está nesse comando aí de uma atividade que a gente sabe que ele tem um domínio muito bem. Rodrigues, que está em Ji-Paraná, esses dias esteve conosco, e aí agora há pouco nós mostramos o comandante-geral, junto com o secretário de Segurança, Coronel Vital, o Braguin, a atividade de social dos Jogos da Polícia Militar. Coronel, boa sorte, bom trabalho, mande notícias de Brasília para a gente ficar divulgando também. E no momento que tiver essa saída, faça aí um happy hour para a gente reunir
desse pessoal de novo, viu? Vamos fazer, eu agradeço de coração a todos vocês e saibam, o que depende de mim, eu não vou medir esforço, muito menos trabalho para poder trazer melhoria para o nosso Estado. Muito obrigado novamente a todos aqueles que vêm nos apoiando. Gratidão. Eu vou só parafrasear o Coronel Salles, que ele diz que a gratidão, Coronel Salles era o ex-comandante da PM de São Paulo, ele diz assim, ó, gratidão é uma dívida imprescritível e eu tenho essa dívida com todos vocês. Muito obrigado. O Kisulfi entende de comunicação, de finanças, de orçamento. Se ele tivesse no truque, seria bem melhor. É meu parceiro de troco. Obrigado, meu comandante. É bom ter o senhor aqui conosco. Obrigado também a todos os militares, oficiais e praças que acompanham a nossa programação e são parceiros aqui da nossa programação, não só Rondônia e Gente, como toda a programação da Ronda Visão.